Boa noite, irmãos da Congregação Batista Regular em Jacumã. Estamos aqui em mais uma transmissão do nosso culto. Temos sentido a falta dos irmãos, temos sentido saudades de todos vocês, daquele abraço, daquele aperto de mão, mas oramos que logo em breve Deus possa estar restaurando essa possibilidade tão preciosa que a gente tem, mas muitas vezes negligenciada por alguns, de estarmos em comunhão na igreja, juntos e unidos em um só propósito, para louvar e adorar ao nosso Deus. Algumas vezes, devido a algumas circunstâncias que nos rodeiam, que passamos em nossas vidas, nós temos priorizado alguns sentimentos. E estes sentimentos ele tem nos impedido de desfrutar de uma plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E não só isso, ele também tem nos privado de perceber que ele está ao nosso lado. Sentimentos estes que nos faz perder a paz, que nos traz inquietação, preocupação, tristezas, frustrações e muitas vezes angústias em nosso coração. E por muitas vezes somos desanimados por falsas expectativas que nós mesmos criamos. E quando estamos cercados por estes sentimentos, comumente a incredulidade também aparece. E esta nos impede de ver que Jesus Cristo está ao nosso lado. Hoje, o tema que iremos trabalhar está baseado no texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. E, para efeitos didáticos, eu denominei Cristo está do teu lado. Na tarde de domingo, não este domingo, mas há mais de 2000 anos atrás, alguns discípulos, seguidores de Cristo, andavam entristecidos. Jesus Cristo tinha sido crucificado, tinha sido morto e sepultado. Mesmo diante da fantástica notícia, o túmulo está vazio. Aqueles discípulos não deram crédito à mensagem que lhes trazida, da ressurreição de Cristo. 2 desses discípulos estavam caminhando a uma aldeia, ou para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém mais ou menos 11 quilômetros, a pé, 1h30 de caminhada, pois ainda não tinha Uber naqueles tempos. Iam pelo caminho, conversando e fazendo perguntas uns aos outros, procurando examinar juntos todos os acontecimentos dos últimos dias. Então que surge uma terceira pessoa, se aproxima daqueles 2 discípulos e passa a caminhar junto com eles. Todavia, os discípulos não reconheceram quem era aquele homem. O texto nos diz, no versículo 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E é interessante que lá no original, essa palavra olhos, ou oftalmos no grego, ela significa olhos. Mas também ela é usada para uma metáfora de olhos da mente. Uma faculdade mental de reconhecer outras pessoas. Era isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles não reconheceram quem era aquele homem que caminhava junto com eles. Cristo estava do seu lado, mas eles não o reconheceram. A pergunta que eu faço para vocês esta noite é a seguinte: o que te impede de ver que Cristo está ao teu lado? Quais os sentimentos ou preocupações que têm te impedido de desfrutar da plena comunhão da presença de Jesus Cristo? Analisando o texto bíblico, encontramos alguns motivos pelos quais aqueles discípulos não puderam exercer sua faculdade
mental de reconhecer a Jesus Cristo. Eles estavam priorizando sentimentos errados em sua vida, no seu coração e na sua mente. Dentre estes sentimentos, podemos destacar 3. As preocupações com o coração entristecido, as frustrações de um coração desanimado e ainda a incredulidade de um coração nércio e tardio. São esses 3 aspectos do texto que eu gostaria de examinar com os irmãos esta noite. O primeiro deles, as preocupações de um coração entristecido. Diz o versículo 17, acompanhe comigo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Algumas vezes temos nos entristecido ou deixado que o nosso coração se entristeça com preocupações demasiadas. Nos preocupamos além do normal com aquilo que deveríamos nos preocupar, ou até mesmo por aquilo que já foi solucionado, mas mesmo assim, por não conhecer a solução futura, nós já estamos angustiados, preocupados, entristecidos. Notem que os discípulos estavam preocupados com a morte de Jesus Cristo. O Salvador morreu. Como ignorais os acontecimentos dos últimos dias? Por acaso você não sabe? Diziam eles a Jesus Cristo. Mas Jesus procurava mostrar para eles que não havia mais motivo algum para tristeza e para tamanha preocupação. Todavia, por priorizarem as preocupações, eles não conseguiam ver que o seu problema já não mais existia, diz o versículo 18. Jesus procurava mostrar para eles que não havia mais motivo algum para que eles estivessem entristecidos, pois o Salvador não estava morto, mas o Salvador ressurgiu. Irmãos, por tantas vezes Jesus tem dado motivos por demais para nos alegrarmos nele. Mas as nossas preocupações excessivas, se assim podemos dizer, têm nos deixado tristes. Em João capítulo 16, encontramos 2 versículos-chave para a inquietude de nossas vidas. Primeiro está no versículo 22 do capítulo 16, onde diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O versículo 33, do mesmo capítulo 16 de João, diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas uma outra verdade que merece ser destacada dentro ainda deste ponto das preocupações de um coração entristecido é que o Senhor Jesus quer que nós façamos o conhecer as preocupações do nosso coração. Aquilo que nos preocupa, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos traz angústia, Ele quer que nós coloquemos diante dele das orações. No culto de quarta-feira, no nosso culto de oração, vimos isto. Aprendemos isto, que devemos colocar diante de Deus em orações, para que tenhamos paz em nosso coração. Apesar dele já saber todas as coisas, mesmo assim, precisamos falar para ele tudo aquilo que tem nos inquietado, tudo aquilo que tem tirado a paz de nosso coração. Versículo também muito importante que me vem à mente, 1 Pedro 5, capítulo 6, versículo... 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele,
em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estás entristecido? Estás angustiado? Estás com o coração triste a ponto de não perceber que Jesus Cristo está ao teu lado? Coloca diante dele um motivo de tanta tristeza. Coloca diante dele, através de súplicas e orações, aquilo que pesa o seu coração. E abra os olhos para a resposta do Senhor. Só assim você vai perceber que Ele estará ao teu lado, cuidando de você. As preocupações de um coração entristecido podem te impedir de exercer a faculdade mental para ver Jesus Cristo ao teu lado. Mas além deste sentimento, há um outro que merece ser destacado no texto de referência. As frustrações de um coração desanimado. Versículo 21 diz o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os homens, de uma forma em geral, são capazes de criar falsas expectativas em relação às circunstâncias vividas. Isso ocorre quando eles não compreendem a realidade dos fatos, nem dos propósitos de Deus. Ou ainda, quando ele cria a sua própria verdade. Os judeus é um exemplo disso. Eles julgavam e esperavam um Messias, um rei, um libertador que iria redimir a Israel. Podemos ver isso nas palavras de Cleópas. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E aqui a palavra esperávamos, na língua original, ela traz um sentido de não só esperar aguardando, mas esperar pela salvação com alegria e completa confiança de que aquilo iria acontecer. Em outras palavras, ele diz: nós esperávamos alegres e confiantes que ele havia de ser o libertador de Israel. Mas agora olha, ele está morto. Ou melhor, nem sabemos mais onde ele está. O corpo dele não está mais no túmulo. Uma outra observação que nós devemos fazer no texto é quanto os verbos, o tempo verbal. Percebe que eles estão no passado. Esperávamos e que ele havia. As suas esperanças pareciam ter sido frustradas e o seu coração estava desanimado pelas dúvidas quanto ser Jesus Cristo, o Messias. O que antes era uma alegria, uma confiança, uma espera alegre e confiante, agora se tornou um desânimo e dúvidas. Será que é ele quem havia de libertar Israel? Uma compreensão errada dos fatos e acontecimentos levaram estes discípulos a uma frustração e ao desânimo. Dúvidas e incertezas paraivam em seu coração. E quanto a você? Será que você tem compreendido a mensagem do Evangelho da graça de Deus? Ou será que tens criado falsas expectativas ou até mesmo se apegado à sua própria verdade? Que quando elas não se concretizam, te levam à frustração e ao desânimo. Teu coração tem permanecido fervoroso, mesmo diante dos obstáculos da vida? Ou você tem desanimado com falsas expectativas? Wisber, ele faz uma declaração que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: viam o Messias como um salvador conquistador, não como um servo sofredor.
Ao ler o Antigo Testamento, viu uma glória, mas não o sofrimento na cruz. Enxergavam a coroa, mas não a cruz. Falsas expectativas, por uma compreensão errada da realidade, levam à tristeza e ao desânimo, e a não perceber que Jesus Cristo estava ao seu lado, caminhando e falando junto com eles. Em tempos de coronavírus, aparece de tudo na internet. Recebi por esses dias uma mensagem que dizia o seguinte: Jesus Cristo, olhando para a situação que o mundo estava passando, os médicos nos hospitais trabalhando direto, sem descanso, ele resolve descer à terra e ajudar aqueles médicos. Então ele veste um jaleco branco e entra no hospital e diz para o médico que estava de plantão: pode ir, eu assumo o teu plantão. Aquele médico sai sem nem agradecer. Logo em seguida ele diz: pode entrar o próximo paciente. Entra um homem numa cadeira de roda, rodando sua cadeira. Jesus Cristo põe a mão sobre a sua cabeça e diz: levanta e anda, teus pecados estão perdoados. Aquele homem pega a sua cadeira, levanta-se e sai andando. Quando vai passando no corredor, onde havia uma fila enorme, à espera do atendimento, alguém pergunta: como é o novo médico? Ele olha e diz: é como todos os outros. Nem pergunta o que a gente tem. Irmãos, quantas vezes temos sido abençoados por Deus e não reconhecemos a graça e a bênção de Deus por causa das nossas preocupações ou por causa de perspectivas erradas de quem é Jesus, como ele trabalha e como ele age. Falsas expectativas e compreensões erradas levam à frustração e a um coração desanimado. Quero destacar ainda rapidamente um último ponto esta noite. A incredulidade de um coração nécio e tardio também nos fazem não perceber que Jesus está ao nosso lado. A incredulidade de um coração nécio e tardio é um dos motivos pelos quais nós não percebemos que Cristo está ao nosso lado. As palavras traduzidas em nossa versão por nécios e tardos, ou tardio, traz o sentido de não entendido, de lento em compreender ou crer, respectivamente. Na tradução da NVI, encontramos o seguinte texto, a seguinte tradução para este texto, melhor dizendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E é interessante que nos versículos 22 a 26 de Lucas 24, nós encontramos várias evidências e testemunhas da ressurreição de Cristo. O testemunho do túmulo que antes estava lacrado e agora está vazio. Os anjos dando testemunho ali. As mulheres que correram e foram dizer aos apóstolos, os apóstolos que correram para o túmulo porque não acreditaram nas mulheres e não encontraram o Salvador. Mas ali, os profetas e as escrituras que testificavam a respeito de Jesus. Apesar de todas essas evidências e testemunhos, eles não conseguiram crer, pois tinham um coração tardio e eram nécios para estas coisas. Não conseguiam perceber que Jesus Cristo estava ao seu lado, logo ali, bem perto, porque eles demoravam para crer em tudo o que lhes havia sido pregado antes. Voltando a atenção para você. Você tem conseguido perceber isto? Que Jesus está ao teu lado? Que Jesus sempre esteve ao teu lado, nos momentos de dor, no momento de alegria, no momento de angústia, Ele tem sido o teu socorro, a tua fortaleza. Ele que tem te sustentado.
Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, encontramos que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E é isto que Jesus passava a fazer para aqueles discípulos. Ele pregava e expunha e expôs as Escrituras a respeito dele mesmo. Foi uma conferência fantástica. Ouvir o próprio Jesus expor tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. Que privilégio! De Gênesis a Malaquias, as boas novas do Evangelho sendo anunciada por Cristo. Você tem crido no Deus das Escrituras? Você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate pela sua? Você crê que Ele está vivo e está ao teu lado? Tira a venda dos olhos. Abra o teu coração e vê que Ele está ao teu lado. Rapidamente, para concluirmos esta noite, hoje aprendemos que não devemos priorizar alguns sentimentos em nossas vidas. Aprendemos que as preocupações de um coração entristecido, que as frustrações de um coração desanimado e a incredulidade de um coração nécio e tardio podem impedir que vejamos ao Senhor, podem impedir que percebemos que o Senhor está ao nosso lado. A maior prova, meus irmãos, de que compreendemos as Escrituras é de que quando encontramos aquilo que fala a respeito de Cristo, a maior prova de que nos encontramos com Cristo, mas também entendemos as Escrituras, é que temos algo bom a compartilhar, que temos notícias boas para compartilhar. Quando o Senhor Jesus fala por intermédio das Escrituras, a sua palavra provoca fervor em nossos corações, diz o versículo 32. Porventura, não nos ardia o coração? E sabe o que é que isso deve nos levar? A anunciar as boas novas. Se o seu coração arde pela mensagem ou com a mensagem do Evangelho, anuncie ao Senhor Jesus Cristo. Aprendemos que Jesus Cristo, Ele se revela nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia. Versículo 35. Como, por exemplo, no partir do pão. Jesus Cristo está ao teu lado. Ele não te abandona. Tira as vendas dos teus olhos e veja que Ele está aí contigo, ao teu lado. Que o Senhor nos abençoe e uma boa noite.